Continuando, né, gente? O que mais que existem de valores de Estado democrático de direito que seria interessante que vocês saibam, né? Vocês vão aprofundando isso ao longo do curso de vocês. Mas a ideia, por exemplo, de separação de poderes, né? A ideia de que existe o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quando existe separação de poderes, isso significa que o poder não se concentra na mão de uma pessoa só. Na verdade, as pessoas, elas representam, as pessoas que estão ali nos representam. Nós outorgamos poderes para essas pessoas para que elas nos representem. E não existe um poder que seja um poder superior. Tanto é que vocês vão aprender aqui em direito constitucional que existe o sistema de freios e contrapesos. O que significa isso? Um poder não é hierarquicamente superior ao outro. Esses poderes vão entre si se fiscalizando justamente porque todos são iguais e desenvolvem funções diferentes. Então, a ideia de separação de poderes, a ideia de hierarquia das normas, né? Como eu falei para vocês, existem normas que são consideradas invioláveis, cláusulas pétreas, que não poderão jamais mudar, a não ser que a gente mude todo o sistema, e aí a gente entra numa outra discussão. Mas, mesmo assim, existem princípios que devem ser obedecidos. O Código Penal tem que estar em consonância com com a Constituição. O Código Penal tem que ter coerência material de conteúdo com o Código Civil, que é a codificação do direito civil, e assim por diante. Direitos fundamentais, vocês estão aprendendo também, vão começar a aprender em direito civil, direitos que são inerentes à pessoa humana, né? Direitos da personalidade, né? Então, esses direitos também refletem a adoção de valores de dignidade da pessoa humana, as liberdades civis, os direitos humanos. Então, tudo isso é refletor, né, é reflexo da adoção da ideia da dignidade da pessoa humana. O que mais que precisa ser interessante, que é interessante que você anote aí, né? A ideia de que quando existe um direito positivo, um direito escrito, um direito determinado, isso significa garantia para a comunidade. No direito penal, que a gente vai mais adiante aí, a gente vai definir as características do direito penal. Por mais que essa seja uma situação introdutória no direito penal, você sabe que o direito penal, ele lida com a liberdade das pessoas, que é um valor muito importante. Quando você comete um crime, é processado, é condenado, normalmente você vai se submeter a uma privação da sua liberdade. Então, é um ramo do direito violento, de uma certa forma, né? Porque ele restringe um direito da pessoa, né? Restringe esse direito mediante o respeito à legislação, mas a pessoa, de certa forma, a pessoa perde a sua liberdade, justamente quando existe o processo, mas ela perde a liberdade. Então, em função de ser um ramo do direito que incide diretamente sobre liberdades do indivíduo, mais do que nunca é preciso que esse direito penal, esse conjunto de definições de crimes e das suas respectivas sanções, mais do que nunca ele seja positivado. Quanto mais o direito penal for explícito, taxativo significa isso, detalhado, quanto mais você souber quais são as condutas que você pode ter e as condutas que você não pode ter, mais garantias você tem em uma situação de eventual abuso de poder do Estado. O Estado, ele é o único detentor do jus puniendi. São duas palavras. Jus puniendi em latim, J-U-S, jus puniendi. O puniendi é o direito de punir. Somente o Estado tem direito de punir. Somente o Estado tem a legitimidade, através de um processo legal, em que se determina lá que o indivíduo é culpado, somente o Estado tem o poder de tirar a liberdade de alguém. A gente não vive mais na época da autotutela, né, na época das leis de talião, olho por olho, dente por dente. O Estado hoje nos representa e nós transferimos poder para que o Estado nos proteja e exerça esse jus puniendi. Então, o Estado, ele tem muito poder. É um poder que emana do povo, mas ele tem o poder de tirar a liberdade de alguém, mediante o cometimento de um crime e a apuração da culpa. Então, quanto mais
essa definição de crimes e condutas for explícita, taxativa, quanto mais existir a positivação de direitos e deveres, mais garantias nós temos quanto à atuação do Estado. Vejam se vocês entendem eu mencionar, quanto isso é um limite de atuação estatal. Então, o Estado, ele vai sempre agir também conforme aquilo que a lei prescrever. Então, por isso que a ideia de Estado democrático de direito é muito ampla, né? Você pode estar estudando, por exemplo, pelo doutrinador X, que ele faz um outro enfoque de noções introdutórias. Aqui a gente vai fazer um enfoque de noções introdutórias basicamente por esses conceitos, pela ideia de Estado democrático de direito e fazendo o link com o direito penal, né? Mas assim, é um viés muito amplo. Independente de qual viés você estiver estudando, né, sempre vai ser algo que possa acrescentar nos nossos estudos, não tenha dúvida. O nosso enfoque é pela ideia de Estado democrático de direito.